Fora do Rex. Olá, vizinhos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Realidade Alterada. Hoje nós estamos dentro do programa Fora do Rex, aquele programa que nós falamos de séries, filmes e basicamente qualquer coisa da cultura pop. Aqui estou eu, Roberto Calterrúcio, e ao meu lado, Henrique Abreu. Seja muito bem-vindo! Bem-vindo mais uma vez, meu povo! Como é que vocês vão? Tudo bem? Esperamos que vocês todos estejam muito bem. E talvez vocês estejam percebendo, né, que está um pouquinho diferente aqui o layout. A gente não está aqui com o nosso papel de parede, né, bonito, do Realidade Alterada. Isso acontece porque nós estamos testando possibilidades diferentes, né, de gravação, de transmissão. A gente está com algumas ideias para o canal do YouTube. Então, assim, a gente precisa testar. Então, cá estamos nós testando um formato diferente de vídeo. E se der certo, a gente vai começar a aprimorar ele nos próximos episódios. Talvez fazer umas lives, uns vídeos diferentes. Tudo vai depender, né, dessas tentativas. Então, peço para vocês um pouco de paciência, né? A gente está ajeitando as coisas, mas logo, logo vai ficar tudo certo. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, né? Porque nós estamos disponíveis em várias plataformas de música e de áudio, como Spotify, Amazon Music, Google Podcast e outros. Saiba que nós também estamos no YouTube. Então, eu estou falando, né, do nosso formato visual, ou seja, o vídeo que está no YouTube está com algumas coisas diferentes. Para quem ouve, está tudo na mesma, né? Tudo normal, se tudo der certo. Mas se você está escutando a gente, não deixa de conferir, por favor, o nosso vídeo lá. Dá aquele like, né? Compartilha, tudo mais. Porque hoje nós vamos falar sobre, não uma série que está na boca do povo, né? Mas uma série que eu e o Henrique gostamos muito, pelo menos na primeira temporada. Pois é, né? Que é Sombra e Ossos, galera. É uma série sobre uma saga literária que está disponível lá na Netflix e acabou de receber, acho que acabou uma palavra forte, mas recebeu esse ano a sua segunda temporada. Eu e o Henrique assistimos e nós vamos falar tudo o que nós achamos sobre essa fantasiosa série. Né? Temos diversas considerações a ser feitas sobre essa série, porque, boy! Então já fica aqui o aviso de spoiler, porque nós vamos falar tudo o que aconteceu tanto na primeira temporada, quanto na segunda temporada, quem morre, quem fica com quem, tudo. Então, para quem não conhece, Henrique Abreu, o que é Sombra e Ossos? Vamos lá, Sombra e Ossos. É baseado numa obra literária. Eu tenho uma grande dificuldade de falar o nome dessa autora, porque eu sei bastante inglês, sou fluente em inglês, mas, gente, o nome dela é meio complicado. É Leigh Bardugo, sei lá, Leigh Bardugo. Na minha cabeça eu leio Leigh Bardugo, mas... Leigh Bardugo. É isso. Pra gente é isso e acabou. Pois é Leigh Bardugo, mas sei lá. Que ela nos perdoe. Que ela nos perdoe, mas... bem, vou falar várias coisas tristes, talvez, mas ela é uma autora israelense que criou o Grishaverso, né? É um mundo de fantasia, na qual existem os Grishas, que são basicamente pessoas que nasceram com poderes especiais, capazes de manipular elementos. Existem Grishas capazes de manipular o ar, Grishas capazes de manipular a água, o fogo, até a corrente sanguínea das pessoas. Enfim, tem muita coisa que eles são capazes de fazer. E os principais livros da série do Grishaverso são o Sombra e Ossos, o Sol e Tormenta, que é o nome da série, tal qual Game of Thrones em sua época pegaram o primeiro nome e botaram pra série inteira. Foi o Sombra e Ossos, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão. Esses dois primeiras temporadas cobrem, respectivamente, Sombra e Ossos e Sol e Tormenta. Já aviso que eu não li o livro, inclusive depois que a gente terminou
a primeira temporada lá em 2021, quando lançou essa série. Sim. Ela ficou aí nos olhos do povo pela primeira vez. Eu falei, poxa, eu tenho que comprar este livro para ler, porque ele parece que é muito bom. E papo vai, papo vem, surgiram outras prioridades literárias na minha vida, e acabou que simplesmente eu não consegui ler. Sim. A gente gostou muito, gente, da primeira temporada. O Henrique assistiu 2 vezes, ele assistiu uma comigo e outra depois, ou antes, não lembro agora. E assim, quando acabou, a gente ficou tão alucinado com aquilo que a gente falou, nossa, a gente tem que ler. Nossa, tem 3 livros, depois tem mais 3 livros, depois tem não sei o quê, vamos ler tudo. Eis que passou aí uns 2 anos, né? Essa série acho que é de 2019, 2020, não. Já tava na pandemia, né? Então deve ser 2021. 2021. Então passou aí quase uns 2 anos e a gente não pegou um livro para ler. Seria até legal se tivesse aqui mais uma pessoa, né? Uma pessoa que tivesse lido os livros para poder nos dizer as diferenças. Mas eu assim, não conheço ninguém que tenha lido aqueles livros. É uma saga literária não tão conhecida. E não sei se você tem essa percepção, amigo, mas as sagas literárias, elas perderam muita força, né? Nos últimos anos. Pois por causa de tem streaming, essas coisas. Sim, de fato, tem perdido um pouco. Porém, algumas sagas eu acho que se mantêm, principalmente com o surgimento aí do TikTok e esses aplicativos de vídeo dessa forma, que meio que trouxeram e apresentam alguns livros que em formato até digital, ou de repente por meio de outras coisas. Eu acompanho muito o BookTok, que seria o lado do TikTok focado em livros. E pego muitas sugestões de livros por ali. Por exemplo, em outros casos, eu só fico sabendo que o livro existe, aparentemente. Que, por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, eu ainda estou lendo ele, porque eu sou devagar, eu tenho consciência. Rotina do dia a dia. Rotina do dia a dia atrapalha. A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter o nosso momento de deitar na cama, fingir que a vida é maravilhosa. Sim. Mas... e não fazer absolutamente nada. Mas, inclusive, esse livro se chama A Imperatriz... A Viúva de Ferro, que é de uma youtuber que eu comecei a acompanhar porque ela fazia reviews de alguns filmes. Ela começou fazendo a review do Mulan de 2020, e eu odeio aquele filme. Então, assim, ela odeia aquele filme, eu odeio aquele filme, houve aquela fusão, assim, intrínseca, ela falando muito mal. Inclusive, ela é teoricamente errada, porque ela não... esse autor não usa pronomes... Day, então, tipo, Elo, mas sei lá como fala. Enfim, essa pessoa é muito talentosa no que faz, enfim, gosto muito do livro dele. Enfim, vocês entenderam. Temos que respeitar a identidade de gênero das pessoas. Mas, de fato, tem diminuído bastante esse contato aí entre pessoas, livros, enfim. Eu tenho sentido isso até pelas últimas notícias, né? Se vocês não sabem, nesse dia que nós estamos gravando, foi anunciado, cara, série de tudo quanto é saga literária, mas saga literária da nossa época de juvenil, né? Tipo, vai ter série de Harry Potter, vai ter série de Crepúsculo, vai ter série das Crônicas de Nárnia, vai ter série do Percy Jackson, que é tudo saga literária antiga. Então eu acho que se tivesse uma saga literária grande, hoje em dia, eles não precisavam fazer série de coisas que, tipo, não tem nem... Tem 10 anos, né? Tipo assim, não foi tempo suficiente de fazer reboot, de fazer remake. Mas a indústria precisa de dinheiro e o que tá em alta hoje em dia é nostalgia, né, gente? Então, assim, a gente vai ter aí muitas séries de coisas que nós já vimos. Pode ser bom, pode ser ruim, mas é a verdade. Voltando aí pro Sombriossos, né? Infelizmente a gente não pôde cumprir nossa promessa de ler, mas nós temos muita coisa para falar sobre essa segunda temporada. Foi uma temporada que tanto eu quanto o Henrique, quando vimos que que ia sair, né, ficamos muito animados, porque, como falamos, gostamos da primeira temporada, mas a gente, assim, de modo geral, não gostou do que viu. Primeiro de tudo que a gente teve uma resistência inicial muito grande, porque o início da temporada não nos agradou, por diversos motivos que nós vamos falar aqui.
Mas o final, até que nós ficamos contentes. Então, tipo assim, a gente tá num meio termo para baixo. Que, pelo menos para mim, foi uma luta muito grande de assistir. Nossa, foi Porque, pesado, assim, não sei se a gente começa a falar bem ou se começa a falar mal, mas acho que... Vou falar, assim, da minha experiência, depois você fala da sua. E, cara, o que me fez gostar de Sombriossos na primeira temporada, principalmente, foi o universo que eles criaram. É um universo muito interessante, um universo muito rico, aonde nós temos vários países, né? Que cada país tem a sua cultura. Em cada país as pessoas têm tradições e são vistas de formas diferentes. Então isso é muito interessante. Dentro desse universo tem as pessoas normais e tem os Grishas, como o Henrique falou. E esses Grishas têm um dilema onde muitas pessoas veem eles como pessoas ruins por causa desses poderes, uma vibe meio X-Men. E aí cada Grisha tem o seu tipo, né? Existem acho que uns 10 tipos diferentes de Grisha. Aí tem a Alina, que é a nossa protagonista, que é uma Grisha muito especial. E aí mexe com religião, porque as pessoas veem ela como santa. Então, assim, todo o universo é muito interessante. E eu acho que foi isso que me fez querer continuar e foi a razão porque a razão que me fez continuar na série. Porque o plot dessa temporada, primeiro, ele é muito rápido e essa rapidez faz com que alguns acontecimentos que precisariam de ter tempo para serem desenvolvidos foram corridos, assim, perderam a importância, né? Especialmente a parte dos amplificadores, que é o tema central aqui dessa temporada, principalmente para a Alina, né, que é a protagonista. E os personagens, para mim, eles não chegam a lugar nenhum. Tipo assim, eu não consegui me conectar com as histórias dos personagens, com exceção de um ou outro. Porque, primeiro, nessa temporada, que é uma coisa que eu não senti na primeira, tem muita gente. Tem muito personagem, muita história acontecendo ao mesmo tempo. E o que acontece quando você tem muito personagem ao mesmo tempo, muita história? Você não desenvolve todas elas. Foi até uma coisa que eu falei no nosso episódio de The Last of Us. Uma preocupação que eu tinha quando eu vi The Last of Us foi: caraca, como a gente vai conseguir segurar uma série com apenas 2 personagens, né? Com o Joe e com a Ellie. E acabou que isso, né, ter poucos personagens, acabou sendo o trunfo da série. Porque você conseguiu desenvolver as histórias muito bem, a gente mergulhou no passado dos dois, a gente se envolveu com os dois, e aqui acabou que eu não consegui me envolver com quase nenhum personagem, porque não nos aprofundamos bem em nenhum deles. Acabou que ficou um pouco de cada, e no final, tipo assim, não consegui me conectar. O que aconteceu é que na primeira temporada eu já tinha me conectado com principalmente ali os principais, né? E aí nessa temporada eu gosto deles, mas aqueles personagens assim, figurantes, aquela quantidade enorme de bichas, não me interessou, sabe? Eu via eles querendo fazer alguma coisa com esses personagens e eu tipo assim, tá, quando que a história avança? O que isso importa? Ou então, tipo assim, me comover, sabe? Não me comoveu. Então, pra mim foi angustiante esses episódios iniciais, pelo menos até ter um tipo de plot twist lá na frente que tornou o dilema de um personagem interessante pra mim. Que, por incrível que pareça, pro Henrique não foi tão interessante, né, amigo? Como é que foi? Foi até um pouco interessante, assim, em retrospecto agora, a gente falando pra analisar. Eu acho um pouco interessante, eu acho até legalzinho, mas, cara, não sei, porque o que acontece é que eu gostei muito mais. O personagem pelo qual eu me apeguei foi um pouco diferente do personagem pelo qual o Roberto se apegou. Ele gostou. Vamos dar nome aos bois aqui. Ele se apegou mais ao personagem do Kaz Brecker, que é na primeira temporada, o Kaz, o Jasper e a Inês, que é o personagem pelo qual eu me apeguei mais, são um grupo pelo qual eles foram contratados para levar a Conjuradora do Sol, que é a nossa protagonista, a Alina Starkov,
Ela é uma Grisha especial. Ela não sabia disso, ela era uma cartógrafa, muito talentosa em certas medidas, mas nem tanto assim também. Estava ali começando sua empreitada no primeiro exército, junto com seu amigo de infância / interesse romântico, que é o Mali. E ela descobriu ali, durante uma expedição que estava sendo feita para explorar a Dobra das Sombras, que é uma coisa gigantesca, uma fonte de sombras e trevas que divide o país de Ravnica, e que é um grande problema para a nação, porque eles meio que estão em guerra com uma outra nação, e a nação está dividida, e tem ali meio Berlim, sabe? Tem um muro bem grande, só que ao invés de ser um muro de pedra, é um muro de sombra, cheio de criaturas meio sombrias. Um pouquinho pior. Aí ela descobre que ela é a conjuradora do sol. Ela é uma Grisha que tem o poder da luz. Ela consegue invocar a luz do sol. E ela seria capaz de destruir a Dobra das Sombras se ela for treinada para isso. E quem resolve treiná-la, num primeiro momento, é o Kirigan, general do 2º Exército, o líder dos Grishas de Ravnica. E ele é um Grisha das sombras. Ele consegue controlar ali a escuridão. Depois a gente descobre que ele, na realidade, não é Kirigan. Ele é o responsável por tudo. Ele é o responsável, ele é o grande vilão da série. E, bem, aí daí pra frente a coisa vai se desenrolando. Mas, depois que ela é descoberta como sendo a Conjuradora do Sol, esses três, o Casbreaker, que é o dono do Clube do Corvo, junto com seus 2 funcionários / amigos que é o Jasper, que é um pistoleiro, e a Inej, que é uma espectro, que é como se fosse uma ladina, assim, fica nas sombras, assassina, joga umas facas e tal. Eles são contratados para esse trabalho, show, muitos dinheiros, e vai até lá. E devido a toda essa jornada que eles fizeram para chegar até lá, até o momento que eles pegam a Alina e eles param, ela é a conjuradora do sol, né? E a Inej, em específico, ela fica muito, muito focada nela, porque ela vê ela de fato como uma santa. Ela ama a Alina como se ela amasse a Deus. É uma coisa assim que ela sente uma adoração muito grande pela Alina. E o Cass, ali, ele já fica tipo, você gosta dela? Por que você faz isso? Não, porque a gente não pode trair a santa vai nos salvar, e batendo nessa tecla, e ele ok, talvez seja melhor a gente ajudar ela. Enfim, nessa 2ª temporada, o contratante deles aparece, que é um dos melhores personagens dessa temporada, que é o Nikolai, que não tem esse nome no primeiro momento, eu não esqueci qual é o nome dele, é Storm, como? Stormborn, acho que é isso. Enfim, ele é o pirata. Corsário. ele é um corsário. E ele basicamente contratou eles pra fazer esse trabalho. Ele tá meio putinho, tipo, vocês não fizeram trabalho. E a gente descobre que ele, na realidade, é o príncipe de Ravnica, perdido, que tinha saído e, curiosamente, não morreu junto com seu pai da primeira temporada e com a sua família praticamente inteira. Ele saiu vivo, e aí agora ele se juntou a Alina Starkov e ao Mali pra ajudar eles e tal. Enfim, aí papo vai, papo vem. O Kaz e a Inej e o Jasper e o Twinkzinho, que acaba se tornando a namorada do Jasper, vão sair pra procurar algumas coisas e tal. E eles acabam tendo um momento ali, um desenrolar da trama deles, em que a gente sabe mais do passado do caso, sabe mais do passado dele, e por que ele é tão fechado, por que ele é tão focado em algumas coisas. A gente descobre por que ele tem essa coisa mais sombria sobre ele. E o Roberto, isso chamou muito essa atenção, né? Isso foi algo que Pra mim, ele é o melhor personagem da temporada. Tipo, foi o que eu falei. Nessa temporada, eu achei que eles desenvolveram muito mal as histórias de todos os personagens. Inclusive, tipo, o Henrique adora a Inej. Eu adoro a Inej também, ela é maravilhosa. Adoro o Jasper, pra mim o trio é perfeito.
Inclusive, isso aconteceu tanto comigo quanto com o Henrique. A gente viu essa segunda temporada querendo mais ver o grupo do Kaz, porque é o grupo mais interessante, é o grupo mais carismático e tal. E eu adoro eles, tá? Então, por favor, não me entendam mal. Mas eu acho que tanto o Jasper quanto a Inej, tipo assim, foi o que a gente falou na conversa que a gente teve antes. O pacing da série, né, que seria tipo assim, como eles distribuíram o tempo da série, como a série foi montada, para esses personagens, para mim, me desagradou muito. Acabou que o desenvolvimento dele, as histórias dele, tipo, todo o lance do Jasper ser esqueci o nome do tipo de Grisha, mas de ser um Grisha que mexe no metal, ficou muito lá pro final da temporada, tipo, foi muito jogado, tipo, foi muito rápido. Gostei de alguns pontos, achei algumas coisas muito legais, adorei o fato dele ser Grisha. Duraste, isso. Adorei a preocupação que ele tinha de se revelar, mas não gostei da maneira que foi feito. E o Kaz, a história do Kaz, ele foi melhor distribuída na temporada. No início da série, quando a gente tava com dificuldade de assistir, porque a parte da Lina não tava tão legal, a parte do Kaz é que me movia. Então, assim, basicamente, eu tava assistindo a série por causa dele. Então, pra mim, ele é o melhor personagem da temporada, que teve a história desenvolvida, que é uma história muito maneira. Eu nunca tinha percebido, inclusive, na primeira temporada, que ele não tirava as luvas, né? Que ele não eu não sei conjugar esse verbo. Mas ele não mostrava o corpo dele, né, sem roupas, porque ele tinha medo de ser contaminado. E achei tudo isso muito interessante, sabe? Eu conheci mais do personagem. Inclusive, em questão de atuação, eu acho que tanto ele quanto o Kirigan, né, que é o Grisha lá das Trevas, que é o vilão da história, são os melhores atores. Uhum. Tanto que, né, você até comentou comigo, o Kirigan é o ator mais conhecido. É o nosso príncipe. Ele é maravilhoso. Porra. Nossa, as atuações dos dois são muito boas. E a atuação, por exemplo, da Alina, por mais que eu goste muito da personagem, eu já não achei tão boa nessa temporada. Alguns outros personagens que eu achei que, tipo assim, eles estavam indo numa direção, aí tá, o roteiro precisava que eles voltassem, né, repensassem algumas atitudes, ou ficassem com as emoções muito à flor da pele. Eu achava que as coisas aconteciam muito rápido. Não tinha uma justificativa plausível, sabe? Então, eu fiquei descontente com isso. E o Kaz, pra mim, foi uma salvação. Mas o que eu tinha comentado não era nem dessa parte, era em relação ao Mali. A situação dele ser o amplificador e tal. O Henrique teve uma visão e eu tive outra visão em relação a isso. Então, tipo, você pode falar mais aí o que você achou da série de modo geral? Okay. E aí daqui a pouco eu falo. Vamos lá. Basicamente, essa temporada, a Lina, ela descobre, ela tem sonhos de que o Kirigan, ele não morreu, e de fato ele não morreu. Ele desenvolveu um novo poder com o qual eu simplesmente não me importo, que é o poder de criar monstros das sombras, que ele não consegue controlar. Isso poderia ser muito chato. Desculpa, interrompeu. Até teve um negócio ali interessante, tipo, ele não conseguir controlar, daquilo ali meio que tá dominando ele, mas não foi muito pra frente, né? Acho que eles poderiam ter aproveitado muito mais sobre isso. Com certeza. Acabou que foi só pra, tipo assim, as pessoas poderem enfrentar alguém, que basicamente eram os bichos das sombras. Sim, foi muito chato. Insanamente chato. Mas, enfim. Então, ela foi procurar ali, né, os amplificadores para poder lutar contra a ameaça do Kirigan e para poder destruir, de fato, de uma vez por todas, a dobra, que ela não conseguiu na primeira temporada, porque ela já tinha um amplificador que era o Servo, que era uma coisa que ela sempre sonhava quando era mais nova. Enfim, ela sonhava com esse Servo, como se ele estivesse chamando ela. E é uma coisa que o segundo exército estava procurando bastante. Eles até chamavam o pessoal lá que o Mali ficava de rastreadores, porque eles queriam rastrear onde estava o Servo. E basicamente eles encontram isso na primeira temporada. O Servo acaba dando uma merda, o Kirigan mata o Servo, ele coloca ele na Lina, e a Lina também vira um amplificador do próprio Kirigan. Ok. Daí tudo bem. Por isso que eles têm essa ligação mental, uma coisa ali meio Rey e Kylo Ren.
Achei muito parecido, pra falar a verdade, na época que eu tava assistindo. De qualquer Eu forma. não sei porque eu não vejo Star Wars, então. Não tá perdendo nada. Amigo, parênteses. Eu já tentei ver Star Wars tantas vezes, mas tantas vezes, e eu sempre durmo. E assim, é engraçado que eu já tentei de várias formas. Eu já tentei pelo episódio 1, já tentei pelo episódio 4, já tentei pela nova trilogia, já tentei com spin-off, já tentei com a série The Mandalorian. Eu não teve uma vez que eu não dormi. E eu quero gostar. Tipo assim, sabe quando tem um monte de gente? Aquele meme do Lula Molusco, do Bob Esponja e do Patrick. Lula Molusco tá na janela. Sim. O pessoal tá se divertindo, você quer se divertir e você não pode se divertir? É tipo assim, eu quero entrar na festa, mas não consigo. É muito louco isso. Amigo, olha, eu estou na festa, mas eu tô escolhendo sair da festa, porque sabe aquele momento que você já tem quase 30 anos e você já tá cansado? Quando dá meia-noite? Não, sim. Eu tô de saco cheio de Star Wars. Toda vez que eu tô sentindo que Star Wars não quer que eu fique na festa. Porque eu assisto desde pequeno, gosto desde pequeno. Eu lembro claramente de eu na 4ª série chegando e falando: nossa, lançou um novo Star Wars! Eu tenho que ver! Enfim. A voz do Mickey. Mas enfim. Eu fui, assistia. Quando saiu a nova trilogia, eu fiquei muito feliz. Eu fui lá assistir. Primeiro eu achei ótimo. O segundo eu achei... Na época, quando eu assisti, eu fiquei muito puto. Depois falei, ok, talvez você não seja tão ruim assim. Talvez eu tenha te julgado mal. Aí quando veio o terceiro, Ascensão Skywalker, olha, eu poderia, nesse momento, parar tudo que eu estou fazendo para entrar num longo e doloroso momento de reclamação sobre Ascensão Skywalker, porque eu odeio esse filme com todas as minhas forças. Não, mas eu prometo que eu vou me esforçar, porque eu quero falar dos futuros filmes, porque tá vindo mais filmes aí, foi anunciado agora no Star Wars Celebration, e por que não aqui no Realidade Alterada um pouco de treta, quem sabe um episódio especial pra gente falar dessa trilogia, pra você botar tudo pra fora. Seria legal. Eu tô sofrendo de pensar. Volte pra Ravka, por favor. Eu vou voltar pra Ravka, o sofrimento é menor. Enfim, a história da segunda temporada é basicamente ela indo atrás dos amplificadores. E os amplificadores que temos restantes, que ela agora também tá sabendo, são o Açoite do Mar e o nosso Pássaro de Fogo, né? E aí a gente acha que são criaturas, tal qual lá o negócio. O Açoite do Mar, ele foi resolvido tão rápido que eu não vi. Eu juro! Foi resolvido tão rápido, foi resolvido de uma forma tão cagada, que eu estava na sala, sentado, vendo a série. Eu falei, tá, não vou pausar, porque vai demorar mais do que isso um pouquinho. Eu não vou pausar, eu vou na cozinha, vou encher meu copo d'água e vou voltar. Eu voltei e já tinha resolvido. Falei, tipo, foi isso? Isso a resolução? Foi extremamente decepcionante, porque aquilo que o Henrique falou, são 3 amplificadores, e a gente, na primeira temporada, viu o Cervo, né? E, como foi dito, foi uma coisa que foi muito bem criada, muito bem desenvolvida, teve toda uma construção, até a Lina achar o Cervo, teve os sonhos, teve tudo mais, foi um momento muito marcante. E aí depois, quando coloca um cervo nela, ela fica com aquela galhada aqui, né? Sim. Demorou vários episódios. Então, assim, quando eles falam de novos amplificadores, você acha que vai ser uma coisa tão especial quanto, uma coisa tão importante quanto. Porque é aquilo que vai fazer a personagem destruir a dobra, que é basicamente o objetivo da história. E, como eu falei, eles acabam muito rápido. E não é só rápido, é sem emoção. Não, tipo assim, você não se importa com nada que tá acontecendo ali. Você não se importa com aquela criatura que deveria ser uma criatura, sei lá, mitológica. Então, gente, é extremamente ruim. Decepcionante. Essa parte muito decepcionante. E até tem a parada do Mali, tipo, rastrear ele. Do nada ele sente a criatura lá na caverna. É uma caverninha. Não é nem nada, é uma grutinha ali que eles entram, um bicho. Eu até nem sabia que aquele era bicho. Podia ser qualquer coisa, podia ser um peixe. Eu fiquei, gente, é isso? Esse bicho aqui ou vai ter outro depois? Então, péssimo.
não foi importante, não teve aquela importância, você não sentiu uma grandiosidade no momento que acontece, porque simplesmente acontece. E assim fica. Isso dá muito poder pra Lina, tipo assim, não faz nenhum sentido, sabe? Uhum. Um negócio tão poderoso tá só ali. Pois é, só tava lá. Qualquer um poderia ter ido, sei lá. Se a Nina tivesse ido, ela ia pegar. Sim, mas vai. Aí beleza. Aí depois ela vai lá tentar destruir a dobra e ela não consegue. Ela fala, não, ok, eu preciso encontrar o pássaro de fogo. Ok. Como se não fosse extremamente previsível que isso ia acontecer. Pois é. Vou procurar o pássaro de fogo. Aí ela vai lá procurar o pássaro. E a gente tem a descoberta de que o pássaro de fogo não é um pássaro, não é uma criatura. É uma linhagem que, por acaso, é a linhagem da tia do Kirigan, irmã da Bagra. Oh, meu Deus. E quem é o pássaro de fogo que foi passado pela linhagem? Ah, meu Deus. É o Mali! Uau! Bem conveniente. Que conveniente! Aí a gente tem o momento... gente. Isso aí é pra criar o drama dela, tipo... Caralho, não posso matar o meu amor. Assim, e aí ficar nesse dilema, né? Não, pra tentar criar algum dilema na cabeça da Lina. Não, e o pior não é isso, né? O pior é que, tipo, eu já não tava suportando... Porque, assim, na primeira temporada eu gostei muito do Mali. Eu achava ele um personagem muito legal. Eu achava ele bacana, achava ele, tipo, simpático. O ator, ele tem um carisma bacana. Eu falei, ok, eu gosto dele. E ele fica aquele negócio todo, tipo, ele foi separado da Lina porque ela foi descoberta como Grisha, quase uma santa. E a gente, tipo, nossa, realmente, eu quero que eu estou investido nesses dois. Eu quero ver esses dois juntos. Cuidado com o que você deseja. Porque, nossa, eles são insuportáveis. Mas assim, por que você não gostou do Mali ser o pássaro de fogo? Eu não gostei. Por quê? Eu não gostei do Mali nessa temporada. Eu achei ele muito chato. Eu achei aquela coisa de, tipo, muito... Ele querendo encontrar problema porque a relação dele não tem problema e ele... O quê? Eu vou encontrar algum problema pra eu reclamar. Eu preciso de algo pra eu reclamar. E aí ele... Não, porque... Eu não sou importante pra você. Você realmente está sempre procurando mais uma coisa e eu sou só uma coisa que vai te levar até aquela outra coisa. Quando ele descobre que ele é aquela outra coisa, não. Porque eu não sei se esse amor é real. Eu não sei. Você tem literalmente importância. Você literalmente descobriu que você é importante. Por que você continua falando que você não é importante? Você tá literalmente, ativamente procurando alguma coisa pra reclamar. Para! É aquilo que a gente já conversou, né? Mas eu quero expressar aqui pros ouvintes também. Eu vejo já de uma forma diferente. Tipo assim, achei péssimo ele ser o pássaro de fogo, achei muito conveniente. Acho que foi só pra Lina criar o dilema na cabeça dela, mas eu acho que tem um aspecto muito positivo, que talvez eu acho que é isso que o Henrique não tá gostando, que é o que vem depois. Que pra mim, assim, o Mali fala isso na temporada. Quando ele descobre que ele é o pássaro de fogo, ele começa a questionar a própria existência dele, a própria vida, tipo assim, tudo que passou antes. Porque no decorrer da série, ele sempre fala, nossa, eu sempre sentia a Lina, eu sempre conseguia achá-la. A gente podia estar separado não sei quantos quilômetros de distância, no final eu sabia que eu ia achar ela. O destino sempre nos uniu, a gente sempre conseguiu se juntar. E eles sempre se amaram muito. Inclusive isso é muito nítido na primeira temporada, que é o que faz a gente gostar do casal. A gente vê a química que eles têm, como eles são queridos, como eles se gostam. E depois que ele descobre que ele é o pássaro de fogo, ele começa a se questionar, tipo assim, cara, eu realmente amei a Lina? O que a gente tem realmente é amor? Ou simplesmente a gente tem essa conexão porque eu sou o amplificador dela? Isso começa a pairar ali, né? Tipo, entrar na reflexão de livre-arbítrio, na reflexão de, tipo, eu posso ter as minhas próprias escolhas, ou independe do que eu faço, eu sempre vou chegar naquele mesmo ponto. Se eu sempre vou chegar naquele mesmo ponto, independente do que eu faça,
por que viver? Por que eu vou fazer qualquer esforço na minha vida? Então, fora isso, ele questiona se a própria Lina ama ele. Será que esse amor que a gente tem, essa reciprocidade, é verdadeiro? Que pode ser simplesmente a atração da conjuradora do sol ao seu amplificador e vice-versa. Então, assim, no final de tudo, quando ele vai embora, eu gostei muito da reflexão que ele faz. Ele fala assim, eu vou me afastar de você, porque agora eu não sou mais o pássaro de fogo, eu não sinto eu não tenho esse sentimento de conseguir te buscar. Então, se eu te reencontrar, se eu quero estar com você, se a gente estiver junto, é porque de fato é amor. Eu não sei se agora é. Então ele começa a se questionar a vida dele inteira. Eu acho isso muito interessante, é uma discussão muito legal. Que o Mali, antes disso, não tinha. Ele tava um porre, como você mesmo falou, ele tava um saco. Então eu acho que essa reviravolta dele ser o pássaro de fogo, no final acabou sendo positiva pro personagem, que tava insuportável. Entendeu? Então a nossa visão é um pouco diferente nesse sentido. Bem, uma coisa que eu tenho que pelo menos dar o braço a torcer é que eles pelo menos reconheceram que eles são melhores separados. E separaram eles no fim da série. Então, ok. Acho que faz sentido. Ou pode não fazer sentido também. É questão mesmo de visão, né? Será que era uma questão tão profunda assim? Às vezes é algo que eu acho, no mínimo, eu acho que tem ali, assim, tem uma fagulha que pode ser aproveitada, sabe? Que nem, eu realmente acho que várias coisas nessa temporada podem ser muito, muito bem aproveitadas e criar uma história interessante, uma reflexão interessante, que é aquilo. Eu acho que eu já comentei isso aqui no Realidade Alterada e eu vou comentar quantas vezes for. Quando eu assisto uma série, quando eu assisto um filme, eu quero sair dessa experiência com alguma coisa. Eu quero uma reflexão, eu quero pensar a respeito, eu quero que o filme fale alguma coisa. Não quero uma coisa vazia. Óbvio, tem aqueles momentos que a gente precisa só sentar e rir e nos entreter. Mas isso é de vez em quando, sabe? Eu preciso ter alguma coisa. Então, pra mim, a série é boa quando ela me dá isso. Sim. Então, eu realmente vi alguma coisa interessante em vários personagens, nesses personagens secundários. O problema é que a série não aproveitou. Se a série não aproveitou, eu acho que aí é defeito, entendeu? Eu acho que aí poderia ser melhor. E o Mali pode ser só isso, sabe? Uma fagulha que na próxima temporada a gente não sabe como vai ser. Inclusive uma coisa muito interessante que o objetivo da Lina foi concluído. Ela derrotou o Kirigan, ela destruiu a... Qual o nome do negócio? A Dobra. E o que sobra pro terceiro livro, pro terceira temporada? Eu acho que isso é interessante porque o Kirigan fala pra ela, agora que não tem eu, eles vão atrás de você. Então pode ter toda uma reviravolta que é interessante, né? Da Lina como a salvadora, a santa, se tornar perseguida, até porque ela pode ser perseguida só porque ela é Grisha. E essa questão dos Grishas, como eu falei, é muito legal. Ainda mais agora no final da temporada que ela deu um ataque lá de sombra, né? Manipulou a sombra. Então, eu acho que vai ser agora um dilema da Lina essas questões, né? Das pessoas contra ela, dela se ver, caraca, todo mundo me amava, todo mundo via esperança em mim, e agora eu tô recebendo ódio gratuito até. Pois é. E já diferencia um pouco da jornada dela na primeira e na segunda temporada, né? Que você mesmo falou pra mim que é a mesma. Foi a mesma coisa, é o mesmo conflito. Primeira temporada, temos que conseguir um amplificador para derrotar o Kirigan e acabar com a Dobra. Segunda temporada, precisamos de 2 amplificadores para destruir a Dobra e matar o Kirigan. É literalmente a mesma coisa, é o mesmo conflito, é muito chato. Então, eu não gostei do conflito. Por isso que o núcleo do Kai se torna mais interessante, né? Porque na primeira temporada, o objetivo do Kai é sequestrar a Lina, né, do grupo, no caso. Na segunda, é derrotar o... Esqueci o nome. Rollins. Pekka Rollins. Eu ia falar Pekala. Pekala é de outra série, eu acho. Serafina e Pekala. De onde que é isso? É de His Dark Materials. Outra saga literária muito boa, pelo amor de Deus. Eu não assisti até hoje, acredita? E eu adorava os livros. Nossa, é maravilhosa. Do HBO Max.
Muito bom. Ainda não, eu tenho que ver, esqueci. Eu botei o Andros pra ver 2 temporadas, falta a gente terminar a terceira ainda. Mas... Então, é diferente o do Kais. Então, além do desenvolvimento do Kais, tem esse lance da história ser diferente, então ele se torna muito mais interessante. E ainda tem ali o conflito. O que os personagens que estão com o Kais também são muito mais interessantes, vamos combinar. Tem ali a Inês, que pra mim é maravilhosa, em tudo que você propõe, ela é perfeita. O Jasper é um personagem bacana, e ali ele tá aprendendo a lidar um pouco melhor com a sua identidade como Grisha, enquanto ele tenta flertar com o twinkzinho dele e aprender mais sobre si mesmo. Oi? Eu fiquei levemente preocupado, porque eu olhei pro garoto e achei que ele fosse uma criança. E aí, a primeira coisa que eu fiz, eu pausei a série, eu falei assim, deixa eu procurar. Aí eu primeiro procurei o ator do Willan, né, que é o Henrique chama de Twink, eu não acho que é Twink. E ele tem 27 anos, então eu falei assim, tá, não é criança. E o ator do Jasper tem 28, então, 28, 27, ok. Falei, tá bom, pode continuar. Apesar de achar o casal ruim, eu falei, tá bom, vai. Não achei ruim não, eu achei bonitinho, mas... É porque eu achei que esse Willan é mais um personagem que tá ali, tipo assim... Sim, ele é totalmente forte, não serve pra absolutamente... Se ele tivesse morrido, eu acho que teria sido mais poético, mas... Provavelmente se eu tivesse na cena, seria o personagem que eu me aproximaria, sim. Mas ele não acrescenta nada à história, sabe? Porque, tipo, nem pra... Não tem nenhum motivo plausível pra ele estar ali, porque beleza, ele tá ali porque ele é um personagem secundário de um grupo secundário de uma história que em algum momento vai pra ajudar no desenvolvimento de um personagem secundário de um grupo secundário. Então, assim... Mas, tipo assim, nem o motivo pra ele estar ali é plausível porque ele só faz bomba pro Kais. Ele podia ter entregue as bombas e ir embora, não ia fazer nenhuma diferença. Acabou que no final até ele salva o pessoal, mas poderia ser outro personagem. Com certeza. Então, assim, ele é só um exemplo de vários. Gente, tem uma quantidade enorme de bichos que eu nem sei o nome. Tem duas duplas de irmãos, né? Eu nem sei se se os brancos são irmãos. Enfim. Os brancos? Não é branco, né? É asiático. Não lembro. Sim, os bissexuais. Então, tem umas pessoas ali que, tipo, eu nem lembrava da primeira temporada, que realmente faz muito tempo que eu assisti. Então, assim, muitos personagens secundários. Se você me pergunta quem tava com a Alina, você falou assim, o grupo da Alina é muito mais fraco. Eu pensei, tá, quem tava com a Alina era o Nikolai o Mali. Só lembro disso. Aí tinha a irmã do bissexual, porque o outro bissexual vai ficar com o pessoal do Kais. E é irrelevante. Aí tem a menina lá da primeira temporada, que era a esteticista, esqueci o nome dela. Quem? Ideia. A menina da cicatriz, que depois que o... Genia, uma coisa assim. É Genia. Genia. Isso, tá. A Genia, que é importante, ela matou o rei, ela é importante. Mas tipo assim, ela tá ali, mas tipo assim, alguém precisa curar o pessoal. Aí cura. Tem a outra, que era a rival da Alina na primeira temporada. Totalmente irrelevante essa temporada. Na primeira temporada... Eu gostava muito dela na primeira e nessa segunda eu nem lembro mais o nome dela. Não, ela aparece só no meio pro final ali, tipo... Acho que ela aparece no início, depois some, aparece no final. Irrelevante. Eu esqueci o nome dela completamente, eu não vou lembrar. Eu acho que começa com um Z. Enfim. Ou seja, gente, com uma quantidade de personagens irrelevantes, tomando o tempo de tela, como é que você se interessa por uma história? Pois é. Completamente difícil, assim. Não tem como. E tanto que isso se reflete até no buzz que tá tendo da série, que não há. Inclusive, as únicas coisas que eu ouço falar sobre a segunda temporada é pessoas que assistiram a primeira temporada falando: caramba, saiu uma segunda temporada, eu tenho que assistir a segunda. E não assistem. E eu acho que é até melhor que não assistam. Porque, assim, mantém aquela imagem positiva. Porque, assim, deixaram gancho pra uma terceira temporada? Deixaram. Foi um gancho muito bom? Foi. Mas eles podem até parar aqui, né? Porque a dobra foi destruída. A Alina tá lá bem. O Kiriga morreu. Então, assim, se eles quiserem não fazer a terceira temporada, não vai ser nada tão ruim assim.
Mas assim, se não tiver terceira, tudo bem. Vai ficar faltando algumas coisas. Por exemplo, o cara lá, o Ferdano vai estar preso, Matthias vai estar preso. Matthias. A Nina vai ter continuado se fudendo, porque a vida da Nina é sempre se fuder. Ela é o saco de pancada na série inteira. Tadinha, ela chegou lá, ela foi tão longe, ela ajudou, ela foi junto com a Lina destruir a dobra. Ela apanhou na primeira vez que ela entrou. Ela caiu e só levanta depois pra ajudar a ressuscitar o Marley. Então, assim, a vida dela é se ferrar. O objetivo dela da série é se fuder. É a sofredora. Mas, enfim, isso aí pode dar um final triste pra ela. Acho que seria um problema. A gente, infelizmente, não vai ver uma guerra entre Ravka e Fjerda, em que, no momento principal, a Lina vai ser colocada como, talvez, uma vilã, não sei, por parte da população. Nunca se sabe o que vai acontecer. Mas é isso. A gente assim, eu acho que muito dessa falta de hype nessa segunda temporada é por conta da Netflix mesmo, né? Porque, tipo assim, você vê a Netflix falando alguma coisa de Sombriossos? Não. E é aquilo que a gente conversou. Beleza, ela lançou Sombriossos. Mas já tem um tempo que a gente tá fazendo um podcast meio atrasado, teve alguns problemas aí técnicos. Mas mesmo se a gente tivesse lançado na época que a gente queria, Sombriossos já passou muito tempo e, tipo, acabou o hype. Tipo assim, Netflix não consegue manter o hype das coisas delas por causa do lançamento, não é isso, amigo? Esse é o problema principal da Netflix pra gente. Lançou um negócio, eles vão falar, tipo, por 2 dias e acabou. Netflix, pelo até amor de Deus. Boom, tipo assim, séries grandiosas, sei lá. Stranger Things. Tipo assim, Stranger Things eu acho que é uma que até consegue se manter na cabeça do povo. Mas, por exemplo, uma que é muito grande também, que ninguém fala. The Witcher. The Witcher não é grande pra caramba? Sim. Eu lembro que o pessoal falou muito de The Witcher na primeira temporada, assim que lançou, mas morreu. The Witcher acho que tá na... O problema é o seguinte, de The Witcher. É que eles fizeram uma primeira temporada muito boa. A segunda temporada, eles destoaram tanto que acabaram até se perdendo. Eles mudaram coisas da história. O que acabou gerando uma raiva no Henry Cavill, que ele simplesmente falou, pô, eu ia ficar, e nosso combinado foi, eu ia ficar até o momento em que vocês mudassem alguma coisa. Se vocês mudarem alguma coisa, eu não vou continuar. Mudou, tchau, abraço. E aí agora eles estão mudando o ator, vamos ver o que eles vão fazer. E é isso aí. Eles fizeram até lançar uma nova, uma prequela, né, um prólogo da parada, que também foi mal recebido. Então, assim, só acabando com um negócio que é grande e eles estão destruindo. Eu tô falando em questão de conversa mesmo. Até na segunda temporada, quando lançou, eu não vi o pessoal comentando. Tipo assim, comenta quando lança e depois morre. Se fosse uma coisa, tipo, sei lá, The Last of Us mesmo, que foi a última série grande da HBO Max. Toda semana eu vi o pessoal comentando, Twitter louco, falando a respeito. Quando foi a Casa do Dragão, então nem se fala. Então, enquanto a concorrente tá lançando coisas e tá ficando na cabeça das pessoas, a Netflix não tá, por causa desse lance de jogar tudo de uma vez. Você assiste tudo num dia, na semana você comenta com as pessoas e depois não tem mais o que falar, porque não tem nada novo. Depois lançamento semanal, toda semana você vai ter alguma coisa nova pra comentar. E vai, se for 10 episódios, dura 3 meses. Entendeu? E assim, você tá trabalhando uma coisa na sua mente durante 3 meses, daqui a, sei lá, 1 ano. O que você vai estar na sua cabeça? Tudo que você viveu com a Casa do Dragão, The Last of Us. Na hora de comprar produto licenciado, o que você vai comprar? O que tá mais na sua cabeça, o que tá mais no seu coração, o que foi. Exatamente. Tem uma camisa linda da Renira que me deram de presente de Natal. Achei linda, maravilhosa. É linda mesmo. Eu sempre fico com inveja, inclusive. Ela é muito linda, aquela camisa. Então, gente, é questão de ser esperto. Beleza. Streaming, vai lá, paga suas contas, mas não é suficiente. Tem que ter produto vendido, e a Netflix, eu acho que ela perde nisso. O problema é que a grande propaganda da Netflix é a maratona, sabe? Quando lançou a Netflix, o que trouxe as pessoas pra ver, tipo assim, tá aqui, veja tudo de uma vez, faça maratona.
E as pessoas gostam disso. Por mais que o Henrique não gostamos, sejamos do time semanais, a maioria das pessoas gosta de ver tudo de uma vez, é ansiosa, não gosta de esperar. Mas isso para a empresa... também, assim, a gente não tem mais o tempo que a gente tinha quando a gente assistia tudo de uma vez. Então, assim, também tem a questão de envelhecimento da audiência. Sabe? As audiências vão envelhecendo. Você não consegue mais o mesmo tempo que você tinha pra você sentar 8 horas na porcaria de um sofá pra você assistir uma série. Não tem como. É inviável. É inviável, não tem como. Você até cansa. Eu não tenho saco pra isso, na verdade. Pra mim, 1 hora é ótimo. Não precisa mais que isso. Eu tiro pelos meus pais, que são aposentados, eles têm tempo. Minha mãe também não gosta. E olha que minha mãe assistiu todas as temporadas de Anne with an E. Ela assistiu tudo. Essa série é bonitinha, eu acho ela fofa. A minha mãe, ela sentava e assistia, mas ela falava, eu não vou ficar sentada aqui o tempo todo. Inclusive, quando ela me viu assistindo Sombrinha, ela falou, olha, o seu problema é que você quer assistir tudo de uma vez. Mas é isso que a plataforma quer que eu faça. Mas você é o dono do seu próprio tempo. Mas aí é isso, eu tenho muitas críticas da Netflix, mas assim, eu acho que, amigo, infelizmente a gente é a minoria. Por mais que você esteja falando aí de rotina, o pessoal não tem mais tempo, a galera que consome mesmo faz maratona. E até quem trabalha, por exemplo, tira o final de semana. Tipo assim, fala assim, no final de semana eu vou pegar e vou ver tudo. Como eu não tenho tempo durante a semana, eu vou ver tudo no sábado, aí ver às 8 horas, ver no domingo. Então, infelizmente, a galera vai ficar fazendo isso e é isso, sabe? Então, vamos às notas. Vamos às notas. Quantos vizinhos você dá para Sombra e Ossos, temporada 2? Cara, eu vou dar 2 vizinhos. Porque, assim, a temporada, no final dela, eu comecei a me interessar mais pelos personagens, principalmente pelo Kirigan, pela mãe do Kirigan, que é uma excelente personagem pra mim. Uma atriz maravilhosa. Até o dilema do Malha eu gostei, a resolução lá do grupo do Kais. Então, assim, gostei desse final, mas ficou no mediano, principalmente por causa do início da temporada, que foi difícil de enfrentar. Então, como foi ali no meio pra baixo, eu vou dar 2 vizinhos, infelizmente. É muito triste dar isso, depois de gostar tanto da primeira temporada. Gente, eu literalmente tretei na época da primeira temporada, porque tinha muita gente falando mal de Sombra e Ossos no Facebook, eu brigava com um monte de pessoas porque eu tinha amado a série, eu não concebia as pessoas verem a série com maus olhos, e hoje em dia eu tô falando mal da série. Então, assim, pra mim é muito triste, pra dizer o mínimo. Pois é, estamos aí na era do já visto, já feito. Tiveram coisas melhores feitas antes, então, infelizmente, eu também vou dar 2. Achei muito chato, achei muito maçante. E tá tudo certo. E tá tudo certo, sim. Esperava mais, esperava muito mais. Porém... A gente tem que lidar com o fato que a gente pode não gostar de alguma coisa, sabe? Tem gente... O problema é disso. É isso. Tem gente que acha que a gente não pode desgostar de alguma coisa. Ou gostar. Assim, você bota a sua opinião, a pessoa fala assim, como assim você não gostou? Ou como assim você gostou? Não existe isso, gente. A gente pode não ter gostado da temporada e você ter gostado. Então, por favor, coloque aonde? Nos comentários abaixo. Quantos vizinhos você dá? Gente, lá no Spotify, todo o episódio do Realidade Alterada, a gente coloca uma enquete para você dar a quantidade de vizinhos e você dizer o que você gostou do seu episódio, da série, da temporada, da produção. Então participe com a gente, bota lá quantos vizinhos você gostou e comente, pode ser um comentário curto. Cara, adorei o Kirigan nessa temporada, adorei a Lina, odiei o Mali, coloca lá. Pro pessoal do YouTube também, aqui embaixo. Isso, no YouTube também, em todos os lugares. Marca a gente aonde, amigo? Marca a gente no Twitter e no Instagram, no @RealidadeFM, _FM. Isso aí. Nos sigam, dando muito amor e carinho pra gente. É isso aí. Por favor. Então a gente se vê no próximo. E o próximo, gente, se tudo der certo, tá muito especial. Então não deixe de... Tchau, vizinhos! Tchau, gente. Bye, bye. Bye, bye.